O filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, é frequentemente citado como uma das obras cinematográficas que mais se debruçou dentro do mainstream sobre conceitos científicos, complexos especialmente no que tange à relatividade geral, as dimensões superiores e as implicações teóricas da física moderna, cuja contribuição foi essencial para legitimar o roteiro perante a comunidade científica e para garantir que as liberdades criativas estivessem tanto quanto possível ancoradas em premissas plausíveis. Não se trata, evidentemente, de defender que tudo no filme seja cientificamente factível, mas sim de reconhecer que dentro do campo especulativo da física, o Tesseract, enquanto estrutura narrativa e visual, simboliza a tentativa de representar, em imagens tridimensionais, uma realidade quadridimensional. Essa premissa repousa sobre um conceito teórico, presente na cosmologia de Branas, mais especificamente na teoria de cordas e suas variantes, que postula a existência de múltiplas dimensões além das 4 perceptíveis por nós. Nessa visão, o universo observável seria uma membrana, ou brana, flutuando num espaço de dimensões superiores, denominado Book, de modo que esta possa resolver a equação que permitirá à humanidade escapar do colapso ambiental e social iminente na Terra. Essa ideia é cientificamente especulativa, mas encontra respaldo em algumas vertentes teóricas da física moderna, que consideram a possibilidade de ondas gravitacionais atravessarem o Book e influírem sobre as branas. Desse modo, o filme articula ficção e ciência, ao propor que os livros caindo da estante, as variações no ponteiro do relógio e outras manifestações físicas, sejam embora tais ideias permaneçam no campo da especulação teórica, são abordadas com suficiente rigor e respeito às suas origens científicas para não caírem no terreno da pseudociência. Uma substância hipotética necessária para estabilizar tais estruturas e que, até onde se sabe, não pode existir nas condições do nosso universo tridimensional. Porém, nas dimensões superiores postuladas pela teoria de cordas, essa matéria poderia ser manipulável, permitindo a construção de atalhos espaciais e estruturas como a retratada no filme. Esse domínio também explicaria a capacidade dos seres do Book de intervir de modo tão preciso no contínuo espaço-tempo, criando atalhos não apenas no espaço, mas também no tempo, de modo a facilitar a comunicação entre passado, presente e futuro. Trata-se de uma ficção científica que, mesmo ao extrapolar suas premissas, mantém-se vinculada a uma tradição de pensamento que valoriza a busca pela compreensão racional do cosmos, mesmo quando a ficção se aventura pelos terrenos mais improváveis. É o rigor do pensamento e a beleza das teorias bem construídas que oferecem o mapa e a bússola para essas jornadas intelectuais e artísticas. Portanto, qualquer análise do filme que não leve em consideração esse substrato teórico e filosófico corre o risco de reduzir sua complexidade a uma mera curiosidade visual ou emocional, ignorando a profundidade de sua proposta. Mesmo que alguns aspectos tenham sido adaptados para melhor efeito cinematográfico, menos como o visual do buraco negro. Ele nos lembra que o desconhecido não é um limite intransponível, mas um convite permanente à superação, ao questionamento e à expansão das fronteiras do possível, articulando teorias sobre buracos negros, dimensões superiores e a natureza da gravidade, com temas universais como amor, sacrifício e esperança. Essa intersecção é o que confere ao filme sua densidade e sua capacidade de gerar debates e reflexões muito além da sala de cinema, repercutindo em esferas acadêmicas, filosóficas e culturais, mais estilizado e menos fiel à representação que seria fisicamente correta. Menos a essência dos conceitos permanece intacta e serve como exemplo de como a ficção científica
pode operar como veículo de divulgação científica, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência estética e emocional robusta. Na verdade, a codificação de mensagens transmitidas através de sutis manipulações gravitacionais oriundas do interior do Tesseract. A escolha do código Morse como meio de comunicação é engenhosa por sua simplicidade e universalidade, servindo tanto como artifício narrativo quanto como comentário sobre a permanência de certos códigos humanos, mesmo diante de tecnologias quase divinas. Assim, você não perde nenhum conteúdo que aprofunde temas fascinantes como estes, que unem ciência, cinema e filosofia de modo tão instigante. A gravidade, diferentemente das outras forças fundamentais, teria a capacidade de atravessar essas dimensões, o que explicaria sua relativa fraqueza comparada às demais interações fundamentais. A ideia de que nossos descendentes possam transcender as limitações físicas e cognitivas que hoje nos definem é, simultaneamente, um convite à humildade diante das vastas fronteiras do desconhecido e um estímulo à persistência na busca pelo conhecimento. Não há garantias, nem certezas, apenas a convicção de que a curiosidade e a engenhosidade são as ferramentas mais poderosas de que dispomos para navegar no vasto oceano do cosmos. Trata-se de um hipercubo, uma figura geométrica que transcende as 3 dimensões espaciais, às quais estamos limitados enquanto seres tridimensionais. A relação entre Cooper e Murphy é elevada à categoria de motor da salvação da espécie, reforçando a tese subjacente de que a continuidade da humanidade depende, em última instância, de sua capacidade de preservar vínculos afetivos através das gerações, mesmo quando medidos em escalas cósmicas. Esse é um dos raros momentos em que o filme permite uma leitura mais simbólica, ainda que continue fundamentado nos conceitos científicos que estruturam seu universo. Teriam a capacidade de manipular essas dimensões extras e, com isso, criar estruturas como o Tesseract, que funcionariam como interfaces de comunicação entre as diferentes camadas do espaço-tempo. Não se trata, portanto, de alienígenas no sentido convencional, mas de uma humanidade transcendente, capaz de interagir com a própria realidade em níveis que hoje nos parecem insondáveis. A dificuldade em visualizar tal estrutura não é um mero capricho ou limitação artística, mas reflete as próprias limitações cognitivas da espécie humana, que por sua constituição biológica e pela natureza de seus sentidos, não consegue conceber diretamente uma 4ª dimensão espacial. Certas ideias encontram respaldo conceitual suficiente para serem empregadas como base ficcional, sem que se recorra ao mero artifício mágico. A tentativa de explicar seu final exige mais do que uma descrição superficial das cenas ou dos desfechos narrativos. A primeira distinção que precisa ser feita, e que é frequentemente ignorada por aqueles que se limitam à experiência estética do filme, reside na diferença entre buracos negros de massa estelar e buracos negros supermassivos. O primeiro, dada sua menor massa e consequente maior gradiente gravitacional nas suas vizinhanças, apresenta forças de maré tão intensas que qualquer corpo que se aproxime seria imediatamente esfacelado em um processo conhecido como espaguetificação. No caso de um buraco negro supermassivo, como é Gargantua, esse gradiente é mais suave e, teoricamente, permitiria a uma nave ou a um indivíduo ultrapassar o horizonte de eventos, sem sofrer imediatamente tais efeitos destrutivos. Requer uma análise cuidadosa do substrato teórico que sustenta a ficção e que, em muitos aspectos, transcende a própria trama para tocar em questões fundamentais sobre a natureza da realidade, do espaço-tempo e da consciência humana. O ponto de partida para essa análise deve ser o próprio Kip Thorne, físico, teórico e consultor científico do filme.
No cerne do desfecho de Interestelar está a queda do protagonista. Cooper, no interior de Gargantua, o buraco negro supermassivo, que representa um dos principais pontos de tensão do enredo. Esse ponto é fundamental porque estabelece a plausibilidade da cena em que Cooper penetra o buraco negro e dá início à sequência mais debatida. E, para muitos, confusa do longa, a interação com o Tesseract. Dentro dessa estrutura, Cooper é capaz de acessar múltiplos pontos do tempo e do espaço. Mais especificamente, os momentos relacionados ao quarto de sua filha. Murphy. Esses seres hipotéticos que habitariam o Bulk, no caso de Interestelar, descritos como descendentes da própria humanidade num futuro tecnológico e evolutivo inconcebivelmente avançado, o Tesseract assim serve a um propósito funcional e narrativo. Permitir que Cooper envie, através de manipulações gravitacionais, informações cruciais para Murphy. A transmissão dessas informações ocorre porque, segundo o filme, a gravidade é a única força que perpassa todas as dimensões e, portanto, pode ser utilizada como canal de comunicação entre elas. No nível narrativo, esse momento simboliza a reconciliação entre ciência e afetividade, razão e emoção, passado e futuro. Essa articulação entre teoria das branas, dimensões superiores e gravidade como vetor comunicacional é um dos aspectos mais sofisticados do roteiro e evidencia a influência direta de Kip Thorne na construção da trama. Vale destacar que a criação do Tesseract e dos buracos de minhoca implicaria o domínio sobre matéria exótica. A elegância com que Interestelar amarra esses conceitos, do ponto de vista narrativo e visual, não deve ser subestimada. Dessa forma, o final de Interestelar não é apenas a resolução de um enredo ficcional, mas uma síntese das possibilidades especulativas da ciência contemporânea. Aliás, se você aprecia este tipo de análise aprofundada, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Por fim, ao refletir sobre a trajetória de Cooper e a salvação da humanidade, somos confrontados com uma visão otimista, ainda que cientificamente ousada, sobre o potencial da espécie humana. Nesse sentido, o desfecho de Interestelar reafirma a relevância da ciência, não apenas como método, mas como narrativa, como forma de reencantar o mundo e propor novos horizontes para a imaginação humana. É nesse equilíbrio entre especulação científica e construção ficcional que reside a força de Interestelar, não apenas como entretenimento, mas como provocação intelectual. A partir do momento em que compreendemos o Tesseract como uma interface de comunicação entre as dimensões, torna-se mais evidente a função que ele cumpre não apenas como recurso narrativo, mas como metáfora da própria evolução cognitiva humana. No interior dessa estrutura, Cooper não apenas manipula objetos físicos através da gravidade, mas também interage com o próprio tempo como se este fosse uma dimensão espacial adicional. Isso remete diretamente às implicações mais radicais da relatividade geral e das teorias de espaço-tempo, que concebem o tempo não como um fluxo linear absoluto, mas como uma coordenada maleável, susceptível de curvaturas e manipulações em condições extremas. Ao estabelecer contato com sua filha através desse meio, Cooper cria um paradoxo temporal que, embora impossível de ser resolvido pelas leis físicas atuais, é plenamente aceitável dentro da lógica do filme. É precisamente essa comunhão entre ciência e emoção que torna o desfecho de Interestelar tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão desafiador para o espectador que busca uma explicação estritamente racionalista, mas por meio de um ato de inteligência e de comunicação mediado por símbolos universais e por um código partilhado entre pai e filha. A utilização desse tipo hipotético de matéria para estabilizar atalhos no espaço-tempo é uma proposta recorrente na literatura científica, ainda que sua existência jamais tenha sido comprovada. O filme assume essa hipótese, não como um dado consumado,
mas como uma possibilidade decorrente das propriedades das dimensões superiores, acessíveis apenas a entidades com capacidades tecnológicas muito além das nossas. O código Morse, nessa perspectiva, adquire uma dimensão quase arquetípica, pois representa a persistência da linguagem, da cultura e da capacidade humana de transmitir conhecimento através das gerações, mesmo nas condições mais extremas. Sua capacidade de interpretar os sinais deixados por Cooper, sua persistência em resolver a equação que desafia os maiores cientistas de sua época e sua liderança no desenvolvimento da estação espacial, que permitirá a sobrevivência da humanidade. A elevam a uma posição de heroína científica, cuja força reside na inteligência e na determinação, e não na força bruta ou em habilidades sobrenaturais. Eles são apresentados como manifestações de uma evolução tão distante da nossa que transcende as categorias de matéria e energia que conhecemos. Esse desfecho reafirma a crença no progresso científico e na capacidade humana de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, desde que munida de conhecimento, cooperação e resiliência. Pelo contrário, ele se mantém fiel ao espírito da boa ficção científica, ao deixar espaço para a dúvida, para o mistério e para a contínua exploração intelectual. O filme é, em última análise, uma meditação sobre os limites e as possibilidades do conhecimento humano, sobre a natureza da realidade e sobre o poder transformador da ciência e da afetividade. Mas um meio de nos situarmos no universo, de compreendermos nossa condição e de expandirmos as fronteiras do possível. Nesse sentido, Interestelar funciona como um espelho que reflete tanto nossas limitações quanto nosso potencial, desafiando-nos a imaginar um futuro em que tais barreiras possam ser superadas. A travessia de Cooper pelo buraco negro e sua jornada através do Tesseract simbolizam a própria travessia da humanidade pelo desconhecido, sua visão de um futuro em que a humanidade transcende suas limitações atuais, não por meio da violência ou da dominação. O filme não oferece garantias de sucesso, mas sugere que a jornada vale a pena. Que a busca pelo conhecimento é, em si, um ato de fé na continuidade da vida e na dignidade da existência. Mas pela inteligência e pela cooperação, é uma aposta na capacidade do espírito humano de se reinventar mesmo diante das forças mais avassaladoras da natureza. Um convite a explorar, a questionar e a sonhar, porque, no fim das contas, é isso que define a humanidade em sua essência mais profunda. Guiada não pela certeza, mas pela esperança de que, ao final, o conhecimento nos conduza a novas possibilidades de existência. Ele nos lembra que a busca por respostas é, por si só, um ato de esperança e de resistência contra a entropia, contra o colapso e contra o esquecimento. Reforça essa mensagem ao oferecer ao espectador não apenas imagens impressionantes, mas simulações plausíveis de fenômenos que, embora distantes da experiência cotidiana, são parte integrante do universo que habitamos. Ao fazer isso, Interestelar contribui para a popularização e para o fascínio pelas ciências, incentivando uma nova geração a olhar para o céu não apenas com admiração, mas com a vontade de compreendê-lo. Ao invés de fechar as portas da especulação, Interestelar escancara novas possibilidades e sugere que as respostas definitivas, se é que existem, estão ainda muito além do nosso alcance atual. São, em essência, projeções do que a própria humanidade pode vir a se tornar caso consiga superar suas limitações atuais e aprender a manipular as estruturas mais fundamentais do universo. O filme não se propõe a ensinar física ao espectador, mas a instigá-lo a questionar suas próprias concepções sobre a realidade, o tempo, o espaço e o lugar da humanidade no cosmos. Em tempos em que o imediatismo e a superficialidade frequentemente dominam as produções culturais, esse convite à reflexão profunda e à humildade diante do desconhecido é um mérito que não pode ser ignorado. O filme recusa a dicotomia entre razão e sentimento, entre ciência e amor, propondo uma síntese em que ambos são vetores da continuidade e da sobrevivência da espécie. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas reflexões e para fortalecer uma comunidade interessada em ciência, filosofia e cultura.
dado que ele próprio só consegue enviar as informações, porque no futuro sua filha já terá resolvido a equação que permitirá a sobrevivência da humanidade. Trata-se de uma causalidade fechada, um loop temporal que desafia nossa intuição, mas que, sob certas interpretações da física quântica e da teoria das cordas, não pode ser sumariamente descartado, ao sugerir que o contato com essas entidades é na verdade um contato com a própria humanidade em um estado evolutivo. Muito avançado, o filme propõe uma visão otimista e autocentrada do destino humano, afastando-se das narrativas tradicionais de invasões ou domínios extraterrestres e apostando na continuidade e no aperfeiçoamento das capacidades humanas como motor da transcendência. Nesse sentido, o filme propõe uma visão em que o futuro influencia o passado não através de uma violação das leis naturais, mas mediante uma compreensão mais profunda de como o tempo pode ser experimentado e manipulado por entidades capazes de acessar múltiplas dimensões. É uma inversão radical da causalidade linear que estrutura nossa experiência cotidiana, mas que encontra respaldo em teorias que consideram o universo como um bloco quadridimensional, no qual passado, presente e futuro coexistem em uma totalidade simultânea, ainda que nossa percepção seja incapaz de abarcar essa totalidade de modo direto. A relação entre Cooper e Murphy ganha nesse contexto um caráter quase mitológico, pois ultrapassa os limites do tempo e do espaço convencionais, instaurando uma nova forma de comunicação que se dá através da gravidade, da persistência da informação e da ressignificação dos laços afetivos. Não por acaso a resolução da trama se dá, não por meio de uma grande explosão ou de um enfrentamento físico, como seria esperado em produções mais convencionais. Outro aspecto que merece destaque é a maneira como o filme lida com o conceito de matéria exótica e suas implicações para a física dos buracos de minhoca. Esses seres de dimensões superiores, ao contrário de representações tradicionais de alienígenas, não são definidos por características biológicas ou por intenções hostis ou benevolentes. Essa concepção ressoa com ideias presentes em diversas correntes filosóficas e científicas que especulam sobre o futuro da inteligência e da consciência. Dentro desse quadro, a figura de Murphy assume um papel central, não apenas como personagem, mas como símbolo da continuidade do conhecimento e da esperança. A estação espacial Cooper, batizada em homenagem ao protagonista, não representa apenas a conquista tecnológica, mas a materialização de uma nova era em que a humanidade rompe as amarras da gravidade terrestre e inaugura uma existência interplanetária. É importante notar, contudo, que o filme não oferece respostas definitivas para as questões que levanta. Esse caráter aberto do final é parte do que garante a longevidade da obra enquanto objeto de debate e análise. Nesse ponto, é oportuno reforçar a importância de apoiar canais e iniciativas que promovem a discussão séria e fundamentada desses temas. Ao revisitar o final de Interestelar sob essa ótica, torna-se claro que sua proposta vai muito além do entretenimento. Essa perspectiva se alinha a uma tradição de pensamento que remonta a grandes nomes da filosofia e da ciência, para os quais o conhecimento não é um fim em si mesmo. A estética do filme, com sua representação cuidadosa dos efeitos da relatividade dos campos gravitacionais e das anomalias espaciais, essa é, talvez, a lição mais duradoura do filme, a de que a curiosidade, a coragem e a capacidade de sonhar são tão essenciais à sobrevivência quanto a tecnologia ou os recursos materiais. Dessa forma, Interestelar inscreve-se na linhagem das grandes obras que, ao explorarem o cosmos, acabam por revelar mais sobre a condição humana do que sobre as estrelas. Se há algo a extrair desse desfecho, é a noção de que o futuro é uma construção contínua, um projeto que se inicia no presente com cada escolha, cada descoberta e cada pequeno avanço na compreensão do universo. Assim, Interestelar permanece como um convite a todos aqueles que se recusam a aceitar os limites impostos pela ignorância e pela resignação. Essa perspectiva nos leva, inevitavelmente, a uma reflexão mais ampla sobre a própria relação entre ficção científica e o avanço do conhecimento humano. Interestelar exemplifica como o cinema pode ser uma ferramenta poderosa, não apenas para entreter,
mas para provocar inquietações filosóficas e científicas genuínas. Não se trata apenas de especular sobre buracos negros, dimensões superiores ou viagens interestelares, mas de utilizar esses conceitos como ponto de partida para questionamentos fundamentais sobre nossa compreensão da realidade. A própria ideia de que seres humanos, em um futuro remoto, possam evoluir ao ponto de manipular as estruturas fundamentais do universo e estabelecer comunicação através de dimensões superiores é uma expressão radical de confiança no potencial evolutivo da espécie. Mas como um processo contínuo em que a tecnologia e o conhecimento funcionam como extensões da própria biologia, sua jornada de descoberta e de superação dos obstáculos teóricos que impedem a humanidade de escapar de seu destino trágico reforça a importância da persistência intelectual, da dedicação à ciência e da crença de que as respostas existem. Não se trata apenas de uma transmissão de dados, mas de uma herança intelectual, emocional e ética que permite à nova geração não apenas replicar o que foi feito, mas avançar para territórios antes inacessíveis. A ideia de que passado, presente e futuro coexistem em um mesmo espaço quadridimensional desafia nossa percepção linear e intuitiva do tempo, até as mais recentes formulações da física teórica que sugerem que o tempo pode não ser uma característica fundamental do universo, mas uma construção emergente da interação entre matéria, energia e espaço. Ao permitir que Cooper influencie o passado através da manipulação gravitacional, o filme sugere que as forças fundamentais do universo são também, em última instância, ferramentas que podem ser compreendidas e utilizadas de maneiras que hoje ainda não conseguimos conceber plenamente. Enquanto alguns se contentam em garantir a sobrevivência de uma elite ou em aceitar o colapso como inevitável, eles insistem em buscar soluções que preservem a totalidade da experiência humana, que respeitem a dignidade e o potencial de todos os indivíduos. Interestelar, ao celebrar a ciência como aventura intelectual e como expressão de esperança, oferece uma alternativa a essa visão empobrecida, lembrando-nos de que o verdadeiro conhecimento é aquele que nos liberta, que nos expande e que nos conecta com o mistério e a beleza do universo. Essa insistência é apresentada não como ingenuidade, mas como uma expressão da verdadeira ciência que não se limita a resolver problemas técnicos, mas busca compreender e melhorar a condição humana em sua totalidade, sugerindo que a jornada da humanidade nunca está concluída, que sempre haverá novos mundos a explorar, novas perguntas a fazer e novos desafios a enfrentar. Essa abertura é um convite à continuidade da busca, à recusa da acomodação e à celebração do espírito de descoberta que nos define enquanto espécie. Em si, um ato de resistência contra o desconhecido, contra o esquecimento e contra a dissolução das possibilidades. Interestelar, nesse sentido, não é apenas um filme sobre viagens espaciais, mas uma ode à capacidade humana de imaginar, de criar e de transformar sua própria realidade. Essa visão reforça a ideia de que o conhecimento científico é um processo contínuo de desvelamento das estruturas ocultas da realidade, um processo que exige não apenas inteligência, mas imaginação e coragem. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos que desafiem e estimulem o pensamento crítico e a curiosidade científica. Sua força reside não apenas na complexidade de seus conceitos científicos, mas na capacidade de entrelaçá-los com questões existenciais e éticas que são, em última instância, o verdadeiro motor da aventura humana pelo cosmos, herdeiros de um passado de conquistas e erros, e construtores de um futuro que depende das escolhas que fazemos hoje. Não há garantias, não há promessas de sucesso, mas há a certeza de que cada passo dado em direção ao conhecimento, à cooperação e à esperança é um passo na direção certa. Curta o vídeo e compartilhe com quem também se interessa por cinema, ciência e filosofia. Vamos juntos ampliar essa comunidade de mentes inquietas. A ciência é apresentada como uma forma de amor, não no sentido romântico ou sentimental, mas como um compromisso profundo com a continuidade da vida, com a verdade e com a superação das limitações que nos impedem de alcançar nossa plenitude enquanto espécie. Essa concepção resgata a tradição humanista da ciência,
que vê no conhecimento não um fim em si mesmo, mas um meio de realizar as potencialidades mais elevadas da humanidade. Interestelar, ao trazer essas ideias para o campo da ficção, contribui para sua disseminação e para o fortalecimento do diálogo entre ciência e humanidades. Sua disposição para sacrificar tudo em nome de um futuro que ele não verá, mas que beneficiará as gerações seguintes. Ecoa os grandes gestos da história da ciência e da exploração, em que indivíduos abriram mão de sua segurança e conforto para expandir as fronteiras do conhecimento e das possibilidades humanas, propondo uma visão mais complexa e mais próxima das concepções advindas da relatividade geral e da física teórica moderna. O Tesseract, enquanto representação visual e narrativa desse conceito, serve como um lembrete de que nossas percepções são limitadas e que a realidade pode operar de maneiras que ultrapassam nossa compreensão atual. O conhecimento, nesse sentido, é apresentado como um legado dinâmico, que se transforma e se expande à medida que novas mentes se debruçam sobre os antigos enigmas, ainda que estejam ocultas por camadas de complexidade que demandam esforço e engenhosidade para serem desveladas. Murphy é, nesse sentido, o elo que conecta o passado ao futuro. A promessa de que o sacrifício de Cooper e a audácia de seus contemporâneos não serão em vão. A eventual transcendência das limitações físicas e perceptuais seria, nesse contexto, uma etapa lógica desse processo, permitindo à humanidade não apenas sobreviver, mas florescer em um universo repleto de desafios e de maravilhas ainda incompreendidas. Não é um otimismo ingênuo, mas uma aposta racional de que, se a humanidade sobreviver às suas próprias contradições e limitações, poderá atingir níveis de compreensão e de existência hoje inimagináveis, sobre as limitações de nossa percepção e sobre as fronteiras que a ciência ainda precisa ultrapassar. O uso do Tesseract como elemento narrativo torna-se, assim, uma metáfora para a expansão da consciência humana. Não é apenas Cooper quem atravessa as barreiras da compreensão. É o espectador que, ao acompanhar sua jornada, é convidado a contemplar a possibilidade de uma realidade muito mais ampla e complexa do que aquela a que estamos acostumados. Esse deslocamento cognitivo é um dos grandes méritos da ficção científica bem elaborada. Não fornecer respostas definitivas, mas abrir novas perguntas, sugerir novos caminhos, instigar a imaginação e o pensamento crítico. Nesse sentido, o final de Interestelar ultrapassa o mero desfecho narrativo para se afirmar como uma proposição filosófica sobre a natureza do conhecimento e da experiência humana. Essa visão se alinha com algumas correntes do transhumanismo e da filosofia da tecnologia, que consideram a evolução humana não como um ponto final. A figura de Murphy, nesse panorama, é central não apenas enquanto personagem, mas enquanto representação simbólica dessa continuidade do conhecimento. Essa narrativa também reforça a importância da cooperação intergeracional na construção do conhecimento. O próprio conceito de tempo, central ao enredo de Interestelar, é desconstruído e reconfigurado ao longo da narrativa. Essa abordagem ressoa com diversas reflexões filosóficas sobre a natureza do tempo, desde as concepções de Santo Agostinho, que já intuíam a relatividade do tempo enquanto experiência humana. Outro aspecto relevante é a forma como o filme lida com a gravidade, não apenas como uma força física, mas como um elo entre as dimensões, como um canal de comunicação e de transformação. Nesse contexto, a jornada de Cooper é simbólica não apenas enquanto aventura individual, mas enquanto metáfora da própria trajetória humana em direção ao desconhecido. Essa dimensão ética da narrativa é reforçada pelo contraste entre a visão utilitarista e imediatista de alguns personagens e a visão mais ampla e generosa de Cooper e de Murphy nesse sentido. Interestelar propõe uma ética da ciência que transcende o pragmatismo e a busca pelo lucro ou pelo poder. É relevante observar como essa visão se contrapõe a tendências contemporâneas que veem a ciência de forma instrumentalizada, reduzindo a um conjunto de técnicas a serviço de interesses econômicos ou políticos imediatos. Por fim, a última cena do filme em que Cooper parte em busca de Brand encerra a narrativa de forma aberta. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre essas reflexões.
Assim, Interestelar permanece como uma obra que transcende o entretenimento para se afirmar como uma reflexão profunda sobre o destino humano, sobre as possibilidades da ciência e sobre a importância da perseverança e da colaboração. Em última análise, o filme nos convida a olhar para o futuro com a consciência de que somos. Ao mesmo tempo, essa mensagem, embora apresentada através da ficção, ecoa as mais nobres tradições do pensamento humano, lembrando-nos de que a busca pela verdade e pela compreensão é esse entendimento mais profundo de Interestelar nos leva a considerar também o papel da ficção científica enquanto catalisadora de novas formas de pensar a ciência e a existência humana. O cinema, quando bem utilizado, é capaz de traduzir em imagens e narrativas conceitos que, por sua natureza abstrata e teórica, seriam de difícil assimilação pelo grande público. A ficção científica, nesse sentido, não apenas acompanha as descobertas da ciência, mas frequentemente antecipa e inspira avanços, desafiando as fronteiras do pensamento estabelecido e abrindo espaço para novas especulações e possibilidades. Interestelar se insere nessa tradição ao transformar hipóteses e teorias que, em sua maioria, habitam as margens da física teórica, menos como a teoria das cordas, ao apresentar conceitos como buracos negros, dilatação temporal, gravidade quadridimensional e matéria exótica de forma acessível e visualmente impactante. O filme não propõe respostas definitivas, mas convida à reflexão, à dúvida e à exploração contínua, reafirmando a postura inquisitiva como traço distintivo da condição humana. Cooper, em particular, encarna a figura do explorador moderno, não movido por ambições pessoais ou pela ânsia de conquista, mas pela necessidade de garantir a continuidade da espécie e pelo amor incondicional por sua filha. Sua trajetória demonstra que o verdadeiro heroísmo não está nas ações grandiosas ou espetaculares, mas na dedicação silenciosa e incansável à busca pela verdade, mesmo quando essa busca parece fadada ao fracasso ou ao esquecimento. Ao estabelecer uma comunicação através do Tesseract, utilizando a gravidade e o código. Morse como ferramentas não se trata apenas de emocionar ou de deslumbrar com efeitos visuais, mas de provocar o espectador a repensar suas concepções mais básicas sobre o tempo, o espaço, a causalidade e a própria natureza da existência. Essa provocação é tanto mais eficaz quanto mais se reconhece a distância que ainda separa a ciência atual dessas possibilidades, lembrando-nos que o desconhecido continua a ser o maior campo de exploração à disposição da humanidade. Cooper e Murphy exemplificam a continuidade da experiência humana e a possibilidade de superação das barreiras aparentemente intransponíveis que se erguem entre passado, presente e futuro, a beleza das imagens, a grandiosidade dos cenários cósmicos, a precisão das simulações de buracos negros e as implicações das viagens interdimensionais não são meros adornos. Interestelar, ao combinar ciência rigorosa, imaginação especulativa e reflexão filosófica, oferece uma síntese poderosa dessas potencialidades, convidando-nos a repensar não apenas o cosmos, mas nossa própria responsabilidade diante dele. O cinema, ao traduzir conceitos complexos em narrativas acessíveis e envolventes, cumpre um papel pedagógico e inspirador que não pode ser subestimado, especialmente em uma época marcada pela superficialidade das informações e pela desvalorização do conhecimento especializado. Interestelar é, em última instância, uma ode à capacidade humana de imaginar, de criar e de transformar, mesmo diante das adversidades mais extremas. É um lembrete de que, enquanto mantivermos viva a chama da curiosidade e do amor pelo conhecimento, haverá sempre um caminho a ser traçado, um horizonte a ser desbravado, uma nova possibilidade a ser explorada. A sobrevivência da espécie, como o filme deixa claro, depende de escolhas difíceis, de sacrifícios e de um comprometimento inabalável com a busca por soluções racionais e sustentáveis para os desafios que enfrentamos. Ao aceitar que o desconhecido faz parte da condição humana e que a busca por compreendê-lo é um esforço contínuo e inacabado,
Assim você não perde nenhum dos próximos debates sobre as grandes questões que movem a humanidade. Vamos juntos seguir desvendando as maravilhas e os mistérios do universo. Interestelar nos oferece uma narrativa que honra a tradição da ciência, enquanto aventura intelectual, e da arte enquanto expressão da mais profunda humanidade. O colapso ambiental da Terra, que serve de pano de fundo para a trama, é um lembrete das consequências da negligência e da arrogância humana, assim como um alerta para a urgência de ações concretas no presente, mas expressões de uma visão de mundo que valoriza o conhecimento, a curiosidade e a capacidade de sonhar com futuros ainda por construir. Essa comunicação, mediada por uma tecnologia incompreensível à mente humana atual, reforça a ideia de que o amor e o conhecimento são forças igualmente poderosas na preservação da humanidade. Sua jornada, marcada por sacrifícios e por uma constante negociação entre ciência e afeto, reflete as contradições e os dilemas que permeiam as grandes empreitadas humanas, sejam elas espaciais, científicas ou existenciais. O filme torna essas ideias mais compreensíveis e, consequentemente, mais passíveis de serem discutidas, questionadas e aprofundadas por um público mais amplo. Essa democratização do conhecimento, ainda que parcial e mediada pela ficção, é um dos legados mais significativos da obra. A cosmologia de Branas e as possibilidades de comunicação entre dimensões superiores em elementos centrais de sua narrativa. Ao fazê-lo, contribui para a popularização dessas ideias e, mais importante, para a naturalização da especulação científica como parte integrante do imaginário cultural contemporâneo. Essa função é particularmente relevante em um mundo cada vez mais marcado pela desinformação e pela banalização do conhecimento científico, pois reforça a importância do pensamento crítico e da curiosidade intelectual como ferramentas essenciais para a compreensão da realidade. Ao mesmo tempo, a escolha por ancorar a ficção em conceitos científicos legítimos, mesmo que especulativos, diferencia Interestelar de produções que recorrem a explicações arbitrárias ou pseudocientíficas para justificar suas tramas. Essa postura não apenas confere maior credibilidade ao filme, mas também estabelece um diálogo respeitoso com a comunidade científica, reconhecendo os limites entre a ciência e a ficção, mas também as zonas cinzentas onde ambas podem se encontrar para explorar as grandes questões da existência. Dessa forma, Interestelar atua como uma ponte entre a ciência e o público, entre o conhecimento especializado e a experiência cotidiana. No entanto, para além da função pedagógica ou de popularização da ciência, Interestelar se destaca por sua dimensão filosófica, por seu esforço em articular as descobertas e hipóteses da física moderna com questões fundamentais sobre o sentido da vida, a natureza do tempo, o papel da memória e a persistência dos vínculos humanos, mesmo diante da vastidão indiferente do cosmos. Essa postura se reflete na construção dos personagens e em suas trajetórias individuais, que espelham as tensões entre o desejo de sobrevivência, a responsabilidade ética e a busca por significado. Murphy, por sua vez, representa a concretização das esperanças depositadas na nova geração, a personificação da fé na capacidade humana de superar desafios aparentemente insolúveis por meio da razão, da persistência e da criatividade. O relacionamento entre pai e filha, que atravessa o tempo e o espaço, serve como fio condutor da narrativa e como metáfora da própria transmissão do conhecimento entre gerações. A decisão de Nolan e Thorne de ancorar esse desfecho em conceitos reais da física, mesmo que explorando seus limites especulativos, confere à obra uma densidade rara no cinema contemporâneo. Nesse contexto, Interestelar reafirma a relevância da ciência como ferramenta de compreensão e de transformação da realidade, mas também como fonte de inspiração estética e filosófica. A interação entre ciência e arte, tão evidente na construção desse universo ficcional, revela-se como uma via privilegiada para ampliar os horizontes do pensamento e da sensibilidade humana. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que Interestelar não oferece garantias, nem alimenta ilusões fáceis sobre o futuro da humanidade. Essa dimensão crítica reforça a função ética da ficção científica, enquanto gênero capaz de articular advertências e esperanças, de projetar futuros possíveis
e de estimular o debate sobre os rumos que estamos tomando enquanto civilização. Portanto, ao analisar o final do filme sob todas essas perspectivas menos científica, filosófica, estética e ética, menos torna-se evidente que seu impacto vai muito além da tela. Essa visão, longe de ser utópica ou ingênua, é profundamente realista no sentido mais nobre do termo, pois reconhece tanto nossas limitações quanto nosso potencial. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar acompanhando conteúdos que unem ciência, filosofia e cultura de forma profunda e séria, inscreva-se no canal e ative as notificações, dando continuidade à reflexão sobre o impacto e as implicações do final de Interestelar. É necessário observar que o filme, ao longo de sua narrativa, articula de modo bastante sofisticado diferentes níveis de leitura que se entrelaçam de forma inseparável. O universo, por mais vasto e indiferente que possa parecer, é atravessado pelas marcas das escolhas humanas, pelas consequências das relações e pela persistência das intenções. Assim, Interestelar vai além da ficção científica para se firmar como uma obra que questiona o próprio lugar da humanidade no cosmos e a natureza dos vínculos que sustentam nossa sobrevivência, diferente de outras obras que o tratam como mero recurso narrativo ou como sentimento isolado das condições materiais. Interestelar o inscreve no coração das leis do universo, o conhecimento científico. Por mais avançado que seja, não exclui a necessidade de vínculos humanos. Ao contrário, é frequentemente impulsionado por eles. Da mesma forma, os sentimentos mais profundos não precisam ser contrários à racionalidade, mas podem coexistir e orientar as escolhas mais difíceis, como uma forma de conexão que transcende o tempo e o espaço e que, em última instância, participa da tessitura da própria realidade. A ciência, representada pelo trabalho de Murphy, não alcançaria sua meta sem a informação vital transmitida por Cooper através do Tesseract. É a materialização de uma aposta no futuro, na capacidade humana de aprender com os erros, de superar as adversidades e de reinventar sua própria existência em um universo repleto de possibilidades. Ao abolir a linearidade do tempo no interior do Tesseract, o filme sugere que passado, presente e futuro são dimensões acessíveis de maneiras diferentes, dependendo do ponto de vista ou da tecnologia utilizada. Essa concepção rompe com a visão tradicional do tempo como fluxo irreversível e aproxima-se de teorias que consideram o universo como um bloco quadridimensional, em que todos os momentos coexistem, e a separação entre eles é em certa medida uma ilusão derivada de nossas limitações perceptivas. É um convite à reflexão sobre a ciência, o amor, o tempo, o futuro e o papel da humanidade em um cosmos que permanece em grande parte indecifrado. A estação representa, portanto, a continuidade não apenas da vida biológica, mas da cultura, da ciência e dos vínculos que tornam essa vida significativa. Interestelar oferece, nesse contexto, não uma resposta definitiva, mas uma visão esperançosa e desafiadora, a de que, mesmo diante dos maiores obstáculos, a humanidade possui as ferramentas para criar novos caminhos, desde que saiba integrar conhecimento, imaginação e afeto em sua busca por soluções. Vamos juntos espalhar essas reflexões e fortalecer essa comunidade de curiosos e apaixonados pelo conhecimento. Se todos os momentos existem simultaneamente, as escolhas que fazemos são realmente livres ou são apenas manifestações de uma realidade já existente em outra dimensão, mas na forma como articula essas dimensões para propor uma visão integrada e humanista da ciência e da existência. É essa integração que permite a narrativa ressoar de forma tão profunda e duradoura, oferecendo ao espectador não apenas entretenimento, mas uma oportunidade de repensar suas próprias concepções sobre o mundo e sobre seu papel nele. Interestelar não responde diretamente a essa questão, mas a coloca em cena de forma sutil, sugerindo que, independentemente da estrutura última do tempo, o que dá sentido às ações humanas é a intenção, o propósito e a capacidade de agir em nome de algo maior do que o interesse imediato. Ao mesmo tempo, essa transmissão só acontece porque Cooper, guiado por seu amor de pai, decide persistir mesmo diante da aparente impossibilidade de comunicação. O resultado é uma síntese das duas dimensões,
a técnica e a afetiva, a racional e a intuitiva. Não se trata de afirmar que o amor seja uma força física no sentido estrito, mas de reconhecer que ele pode ser o motor das ações, que, por sua vez, mobilizam as forças da natureza em busca de objetivos concretos. Ao utilizar o relógio como meio de comunicação, Cooper estabelece um elo entre diferentes temporalidades, mostrando que o passado pode informar o futuro e que as escolhas de um indivíduo podem ressoar através das gerações. Essa visão temporal, ao mesmo tempo circular e expansiva, confere à narrativa uma profundidade que ultrapassa o mero enredo de ficção científica e a inscreve em uma tradição de reflexão filosófica sobre o tempo e a existência. Interestelar propõe o contrário. A verdadeira compreensão da realidade exige a integração de todas as faculdades humanas, reconhecendo que o universo é vasto demais para ser apreendido apenas por uma delas. Não basta dominar as leis da física ou construir máquinas extraordinárias. É preciso manter vivos os valores que nos definem enquanto espécie, entre eles o cuidado, a cooperação, a curiosidade e a esperança. Esses valores, longe de serem abstratos, encontram expressão nas ações concretas dos personagens e nas soluções que permitem a superação dos desafios. Assim, a ciência não é desumanizada, mas humanizada, pois é por meio dela que os personagens reafirmam seus laços, superam seus limites e encontram novos caminhos. Por um lado, existe a camada científica que sustenta a credibilidade e a plausibilidade dos eventos a partir de conceitos extraídos diretamente da física moderna. Por outro, há a camada emocional que confere humanidade e sentido às ações dos personagens, estabelecendo o amor à memória e o sacrifício como forças tão determinantes quanto a gravidade e o tempo. Essa união entre ciência e afeto reflete uma concepção integradora da existência, em que as forças naturais e as dimensões humanas não se opõem, mas se complementam. No Tesseract, o espaço que sintetiza as múltiplas dimensões e permite a Cooper interferir no passado. Essa integração se torna explícita. Ali, não apenas o tempo perde sua linearidade, mas também as barreiras entre ciência e emoção são dissolvidas. Cooper compreende que o meio para salvar sua filha e, por extensão, a humanidade, é a manipulação da gravidade. Mas essa manipulação só é possível porque ele reconhece, naquele momento, a importância dos laços afetivos que o unem a Murph. É a partir desse reconhecimento que ele encontra a motivação e a clareza para agir. Esse ponto é crucial para entender o papel do amor no filme. Ao fazer isso, o filme aproxima-se de uma visão holística da existência, na qual os aspectos materiais e imateriais da realidade são partes indissociáveis de um mesmo todo. Essa articulação entre emoção e razão se reflete também na resolução da equação que permite à humanidade escapar da Terra condenada. É interessante observar como essa síntese se contrapõe a tendências contemporâneas, que insistem em opor ciência e emoção, razão e fé, como se fossem domínios incompatíveis. O filme sugere, ainda, que a continuidade da humanidade depende dessa capacidade de integração. Nesse sentido, a Estação Espacial Cooper é mais do que um refúgio. É o símbolo de uma nova era, construída não sobre a destruição ou a renúncia, mas sobre a persistência do conhecimento e dos afetos. Outro aspecto que merece destaque é a forma como Interestelar trabalha a questão da temporalidade. Essa abordagem tem implicações filosóficas profundas, pois questiona a própria noção de livre-arbítrio e de causalidade. Essa concepção também reforça a importância da memória e da transmissão do conhecimento. Por tudo isso, Interestelar se afirma como uma obra que exige do espectador mais do que atenção às suas imagens e diálogos. Exige um engajamento intelectual e emocional que permita apreender as múltiplas camadas de sentido que atravessam sua narrativa. Essa reflexão é particularmente pertinente em um momento histórico em que as certezas parecem cada vez mais frágeis, e em que a necessidade de novas formas de pensar o futuro se torna urgente. Portanto, ao revisitar o final do filme sob essa ótica, compreendemos que sua verdadeira força não reside apenas na engenhosidade de seus conceitos científicos ou na beleza de suas imagens. E se você chegou até aqui, compartilhe este vídeo com alguém que também valorize discussões profundas sobre ciência
e cinema. Ao longo dessa análise, torna-se evidente que Interestelar propõe uma abordagem que se distancia radicalmente das narrativas simplistas e utilitaristas que frequentemente dominam tanto a ficção científica quanto as representações midiáticas da ciência. O filme constrói uma metáfora abrangente sobre a condição humana, colocando em xeque a ilusão de controle absoluto e reafirmando a precariedade e a grandeza da nossa existência dentro de um cosmos vasto e indiferente. Ele não oferece respostas fáceis, tampouco soluções redentoras simplificadas. Pelo contrário, apresenta o conhecimento científico como um processo contínuo e inacabado sujeito a erros, revisões e limitações, mas ainda assim como a única ferramenta capaz de abrir caminho diante do desconhecido. A ciência não é apresentada como antagonista da fé, mas como sua continuação em outra chave, a fé não em dogmas ou entidades transcendentais, mas na própria capacidade humana de compreender e transformar a realidade. O compromisso com a plausibilidade científica, mesmo dentro dos limites da ficção. É uma declaração de respeito à inteligência do espectador e à importância da ciência como ferramenta para expandir os limites do imaginável. Essa postura se reflete na riqueza de detalhes técnicos, na fidelidade, as representações dos buracos negros e na inserção de conceitos avançados como a dilatação temporal e as dimensões superiores. O tempo, em Interestelar, não é um fluxo linear, mas uma dimensão flexível, sujeita a curvaturas e paradoxos, acessível de formas diversas a depender da posição e da velocidade do observador. Ela representa a continuidade do saber, a resistência diante do colapso, a capacidade de decifrar os enigmas deixados pelas gerações anteriores e de transformar esse conhecimento em ação concreta. A jornada de Cooper não termina com a salvação da Terra, mas com a busca por Brand, que por sua vez representa a esperança de um novo começo em um mundo desconhecido. A exploração do cosmos não é apenas uma questão de tecnologia, mas de ética, de visão, de capacidade de imaginar e construir alternativas diante das crises. O conhecimento, a solidariedade, a imaginação e a coragem são as chaves para abrir as portas do desconhecido e para transformar a adversidade em oportunidade. Interestelar não ignora as dificuldades, mas propõe uma visão em que elas podem ser superadas, desde que haja disposição para o aprendizado, para o sacrifício e para a construção coletiva de soluções. Essa abertura é também um convite ao espectador para que participe dessa busca, para que assuma seu papel na construção de um futuro melhor, não apenas através da tecnologia. No fim das contas, o verdadeiro espaço a ser desbravado é aquele que separa o que somos do que podemos nos tornar, mas sobretudo através do compromisso com o conhecimento, com a verdade e com a preservação da vida em todas as suas formas. O futuro, sugere o filme, será aquilo que fizermos dele, e essa responsabilidade não pode ser delegada ou adiada. Não há garantias, mas há possibilidades, e é nelas que reside a esperança. O filme, assim, insere-se em uma tradição que vê na ficção científica, não um mero exercício de fantasia, mas um espaço privilegiado para reflexão sobre o presente e para a projeção de futuros possíveis. Essa abertura sugere que a história da humanidade é um processo contínuo, marcado por ciclos de destruição e renovação, de perda e descoberta. O futuro não está escrito, e cada escolha, cada esforço, cada pequeno avanço pode determinar os rumos dessa trajetória. Murphy é o elo entre o passado de Cooper e o futuro da humanidade, e sua vitória é também a vitória da ciência, da persistência, da racionalidade iluminada pelo afeto. Sua história reforça a ideia de que a salvação não virá de heróis solitários ou de gestos grandiosos, mas do trabalho árduo, da colaboração, da humildade diante da complexidade do real. Essa concepção, extraída diretamente da relatividade geral, é explorada não apenas como recurso narrativo, mas como metáfora da própria experiência humana, em que passado, presente e futuro se entrelaçam de maneiras muitas vezes incompreensíveis. A separação entre esses momentos é, no final, menos absoluta do que parece, e as escolhas feitas em um ponto podem reverberar através das eras, alterando destinos de formas inesperadas.
que, longe de servirem apenas como pano de fundo, são fundamentais para o desenrolar da trama e para as soluções encontradas pelos personagens. Na solidariedade entre as gerações, na persistência do amor como força motivadora. Nesse sentido, o filme propõe uma ética da esperança racional, em que o conhecimento e o afeto caminham juntos na construção de futuros possíveis. A forma como a gravidade é tratada ao longo da obra exemplifica essa concepção. Muito mais do que uma força física, ela é apresentada como um elo, um fio condutor entre as dimensões, as épocas, os indivíduos. Em Interestelar, a ciência é personagem central, motor da ação e da reflexão. Não se trata apenas de viajar pelo espaço, mas de compreender as leis que o regem, de respeitar seus limites e de explorar suas possibilidades de forma responsável e ética. A aventura espacial é assim também uma aventura intelectual, uma jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência. A Terra, moribunda e estéril, reflete as consequências de um modelo civilizatório baseado na exploração predatória dos recursos e na ilusão da superioridade sobre a natureza. A busca por um novo lar não é, portanto, uma escolha, mas uma imposição das circunstâncias. No entanto, Interestelar não apresenta essa fuga como um triunfo ou como uma redenção, mas como uma tentativa desesperada de sobrevivência, permeada por dúvidas, erros e sacrifícios. Essa perspectiva reforça a ideia de que a sobrevivência da espécie não está garantida e que depende, em última instância, da capacidade de reconhecer e superar suas próprias limitações. Não por acaso é por meio da gravidade que Cooper consegue atravessar o abismo aparentemente intransponível que o separa de Murphy e do futuro da humanidade. O filme sugere, assim, que a gravidade simboliza algo mais profundo. A continuidade, a conexão que persiste apesar das distâncias, das ausências, das fronteiras impostas pela física e pelo tempo. Essa leitura resgata a concepção de que, no cerne da existência, o que mantém tudo coeso não é apenas uma força física, mas também o vínculo, a memória e o legado. Outro ponto relevante é a forma como o filme aborda a fragilidade da condição humana frente ao universo. O contraste entre ciência e fé, tão recorrente em debates contemporâneos, é ressignificado na narrativa do filme. A decisão de Christopher Nolan e Kip Thorne de construir o enredo sobre premissas físicas sólidas, ainda que especulativas, reforça essa visão. Essa abordagem confere ao filme uma densidade rara, que o distancia das produções que utilizam a ciência como mero recurso estético ou narrativo. Esse caráter reflexivo se manifesta também na representação do tempo, que assume uma complexidade incomum para produções cinematográficas. A figura de Murphy é central nessa articulação. Essa visão encontra eco na própria estrutura narrativa do filme, que recusa soluções fáceis e finais definitivos. Ao fazer essa opção, Interestelar reafirma a importância do pensamento crítico, da curiosidade e da responsabilidade como fundamentos da ação humana. Nesse sentido, a obra funciona como um chamado à ação, um lembrete de que, apesar dos limites e das incertezas, a humanidade possui em si mesma as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios que se apresentam. Essa mensagem é particularmente relevante em um contexto de crise ambiental, social e política, em que a confiança no futuro parece, muitas vezes, abalada. Assim, ao encerrar sua narrativa com a imagem de Cooper partindo em busca de Brand, Interestelar reafirma a natureza inacabada da jornada humana, a necessidade permanente de explorar, de questionar, de recomeçar. Essa concepção inscreve Interestelar entre as grandes obras que, ao explorarem o cosmos, revelam as profundezas da alma humana e nos lembram que